que agora no começo da noite, quando estavam prestes a quebrar o jejum do Ramadã, comprando coisas no mercadinho, foram subitamente bombardeadas pelas tropas do Bashar al-Assad. E aí eu queria dizer sobre isso, eu fico assim, eu não vou defender o Islã, porque o Islã não é uma pessoa, entendeu? O Islã é um conjunto, em si mesmo é uma entidade multicultural, envolve diversos países diferentes, tem muitas culturas envolvidas no Islã, tem vários cânones, na verdade, não é só um, pelo menos 4 escolas de jurisprudência, e existe também a tradição cultural, na verdade, né, dos países. É uma religião, como todas as religiões, majoritariamente tem um ranço patriarcal ainda muito grande, né? Por mais que as pessoas não gostem de ouvir, os liberais com quem eu converso não gostam de ouvir essa coisa do patriarcado, não sei o quê, papapá, mas eu acho que é um conceito importante e o Islã não pode se miscuir disso, embora exista toda uma nova geração trabalhando para desconstruir essa história, para mostrar uma outra face do Islã, uma nova interpretação analógica do texto religioso. Porque é possível seguir o texto ao pé da letra, por mais que seja difícil hoje em dia, porque a gente não tem mais opção de sociedade pré-industrial para viver, e o Islã é uma cultura, uma religião que evoluiu num período pré-industrial. E quando eu vejo pessoas que se auto-intitulam liberais falando coisas como o Islã não é uma religião tolerante, o Islã não pode haver multiculturalismo com o Islã, eu fico verdadeiramente escandalizado. Eu fico escandalizado pelo seguinte motivo: porque eu sou muçulmano, eu não cometi crime nenhum, tá? Eu estava jejuando, eu nem tinha visto as notícias sobre Orlando, porque eu estava jejuando. Quando quebrei o jejum, eu li a notícia sobre Orlando, e logo depois gosto de publicar umas fotos de pratos quando eu faço o iftar, que é o jantar da quebra do jejum, e logo depois eu vi a notícia do Bashar al-Assad. E o que eu quero dizer é que não tem vida melhor que a outra. O Alcorão diz que quando você... existe uma... Não é no Alcorão, é num hadith, numa tradição profética, ela diz que quando você mata uma pessoa, você está matando a humanidade inteira para Deus. E o Alcorão refere-se expressamente à proibição da iniciação de agressão. Você quer uma coisa mais libertária do que isso, cara? Entendeu? Você não pode, se você for muçulmano, se você honra o Islã, você não pode iniciar agressão contra ninguém. Então, em cima disso, não houve... não há uma coisa pior que a outra. O atentado em Orlando não foi pior porque os caras estavam se divertindo, brincando, e dançando Gloria Gaynor, enquanto os sírios estavam comprando comida para levar para os filhos em casa. Isso é irrelevante. Na verdade, houve iniciação de agressão. No caso da Síria, por parte do governo do Bashar al-Assad, que é um fascínora, todo mundo sabe. E no caso de Orlando, essa história do descendente lá, do filho de afegãos, né? É uma pena quando alguém entra atirando num lugar, seja ele uma boate, seja ele uma escola. Nos Estados Unidos acontece isso em escolas, né? No Iraque, no Afeganistão, nesses países aí que são atrasados, digamos assim, né? Eles se industrializaram assim, a toque de caixa no tempo da União Soviética, né? É uma industrialização que não foi baseada numa construção progressiva de uma ideologia, né? Do amadurecimento das instituições. Foi uma coisa movida à base de ditadura desde sempre. Então você não pode esperar uma postura política desses países compatível com um Estado liberal, moderno. Você não pode esperar isso, porque isso não é deles. Agora, eu sou brasileiro, né? Eu cresci no Brasil, nasci no Brasil, cresci no Brasil. Meus pais são brasileiros, filhos de brasileiros, e eu sou revertido ao Islã. Revertido, não vou explicar aqui o conceito. Revertido, convertido, para vocês é a mesma coisa. Mas eu tenho que dizer para vocês, eu não me sinto assassino. E se eu fosse filho de afegãos, ou de paquistaneses, ou de hindus de Bangladesh, seja lá o país onde tem maioria islâmica, eu, sinceramente, também não me sentiria culpado, não me sentiria com vontade de pedir desculpas às vítimas, nem do Assad,
e nem do atirador solitário, embora ambos provavelmente se auto-intitulassem muçulmanos. Por que eu deveria fazer isso? Ali, semana passada, Muhammad Ali, certo? Morreu e todo mundo louvou, de um lado e do outro, esquerda e direita, é totalmente unânime. O cara é muçulmano também. Por que eu vou definir os muçulmanos a partir do Ali por que eu não definiria os muçulmanos a partir do Ali, que é uma influência marcadamente positiva, marcadamente liberal, marcadamente compassiva, e eu vou definir pelo pior denominador comum, que é o Estado Islâmico e esses grupos terroristas que estão pululando aí, em parte graças à desastrosa política de intervenção externa dos americanos. Não sou só eu que estou vendo assim, não são só os muçulmanos anti-americanistas que estão vendo assim, eu não sou anti-americanista, mas eu sou liberal e eu me sinto na obrigação, tendo esses dois pedaços dentro de mim, um pedaço liberal e um pedaço islâmico, que não estão em conflito já faz um bom tempo, de me colocar dessa maneira. Uma vez que você inicia uma guerra com 1,5 bilhão de pessoas por causa dos atos de uma, você está sendo tão coletivista e tão idiota quanto aquele camarada que, em nome de uma imaginária coletividade, na cabeça dele, resolveu disparar contra pessoas que estavam apenas se divertindo e não estavam iniciando agressão contra ninguém. É um ato criminoso esse de iniciar a agressão. E se você está acusando 1,5 bilhões de pessoas pelo ato de uma, eu considero esse um ato agressivo. Naturalmente que não merece ser punido com tiros, né? Merece ser punido com argumentos, digamos assim, se é que é punição argumentar contra. Eu só acho que, numa sociedade multicultural, nós não temos como sair dessa perspectiva de sermos uma sociedade multicultural. Tem gente que fala assim, o Islã não pode caber dentro do multiculturalismo ocidental. Quem é ocidental, cara pálida? Quem desenhou a linha que separa o Ocidente do Oriente? Essa linha, ela significa exatamente o quê? Tá? Para onde foram as contribuições islâmicas da tua linguagem, a linguagem que se fala, da tua ciência, a ciência que é fonte da mitologia que faz você ficar vivo? Porque se antes a gente pensava em Adão para unir a humanidade, você hoje está falando no macacão aí, no elo perdido, que é a mesma coisa em termos analógicos, em termos mitológicos, é a mesmíssima coisa. O elo perdido entre nós e os chimpanzés. E Adão? Escolha. Tanto faz. Mas não queira girar a sua metralhadora coletivista para o lado errado. Tá? Porque eu acho que você vai cometer um erro muito, muito grande nessa história. Olá, João Lira. Eu estou aqui falando um pouco sobre a revolta que me deu um determinado tweet. Esse camarada, eu seguia ele no Twitter há um certo tempo, ele é liberal, eu tenho, quer dizer, obviamente, em alguns momentos, minha cabeça vai bater na de um liberal que tem uma tendência mais conservadora, porque a maioria dos conservadores são coletivistas, eles têm aquelas teorias da conspiração na cabeça, né, de que nós vivemos numa ditadura islamo-gay comunista, né? Populações que não necessariamente se dão muito bem, né? Mas, enfim, é o outro lado da moeda daquela ideia do imperialismo que está causando a destruição do mundo. Na verdade, eles só são comunistas de lado trocado, né? Então, sinceramente, se a postura liberal, para finalizar, o que eu penso sobre essa história de choque de civilizações, sabe qual é o grande choque de civilizações? É entre uma cultura que seja verdadeiramente individualista, entendeu? Como é o Islã na sua essência, e o cristianismo na sua essência. O Islã diz, nenhuma alma carregará o fardo da outra. Tá? Ou uma cultura que atribua culpa coletiva, como no caso de a gente ver um estupro coletivo e botar a culpa na sociedade, ou então na vítima, todo mundo, menos no estuprador. Ou então você vê um roubo, um assalto, a mão armada, e você botar a culpa na sociedade, na pobreza, em qualquer canto, menos no ladrão. Ou então você vê um camarada que se diz muçulmano, se explodindo em algum canto, ou então atirando contra as pessoas se divertindo, que não estão iniciando agressão contra ninguém, e você dizer todos os muçulmanos são intolerantes. O Islã é uma religião de intolerância.
né? Para mim, esses três caminhos são muito semelhantes e eles são igualmente estúpidos, eles são igualmente coletivistas. E para mim, o grande clash de civilizações é um individualismo que seja consequencialista e que seja atribuidor de responsabilidades, e um coletivismo que dispersa responsabilidades, assim como quem joga dinheiro da janela, assim, sabe? E dispersa energia, e a coisa fica feia, fica sem rumo, fica sem direção. Isso acontece à direita ou à esquerda, isso acontece entre aqueles comunistas mais aguerridos, aquele pessoal dos direitos humanos, e acontece também na direita, quando eles resolvem colocar essa bala na testa do Islã, que é uma coisa super difícil até de definir unitariamente, pelo fato de haverem tantas comunidades diferentes se autodenominando da mesma forma, alguns inclusive querendo a cabeça uma das outras, né? Olha só. Mas esse não é um mal do Islã, sabe? Esse é um mal da humanidade, né? Existem estudos, por exemplo, dos períodos pré-históricos que começaram a comparar a destruição no meio ambiente à presença de populações humanas. Onde quer que a gente chegue, se a gente não caga na entrada, a gente caga na saída. Então, meus amigos que estão me vendo agora, é isso aí. Assalamu alaikum. Boa noite e Ramadan Mubarak.